Paulo de Tarso e Jesuína são casados há 47 anos. Ele trabalhava como analista de layout em uma fábrica de eletrodomésticos. Ela, que chegou a trabalhar como professora, cuidava da casa e dos 2 filhos do casal. Há 7 anos, estavam de férias em um cruzeiro quando surgiram os primeiros sintomas de que algo estava diferente. Ela começou a negar que não queria tomar banho, dizer que esqueceu a maioria das coisas que ela usa. Normalmente, quer dizer, boné, óculos escuros, que tinha piscina, não é? E aí então eu comecei a observar, mas ela anda esquecendo muita coisa. No retorno, em maio de 2010, levei ela no médico, um neurologista, e ele encaminhou para uma neuropsicóloga. Hoje, Jesuína tem 67 anos de idade e uma rotina que depende totalmente dos outros. O marido e 3 enfermeiras se revezam nos cuidados. Mesmo com o uso de medicamentos, pouco a pouco a doença avançou. Jesuína já não consegue falar e precisa de ajuda para comer, ir ao banheiro, tomar banho, deitar, levantar, se locomover. Ela também passou a não reconhecer mais ninguém, nem mesmo os filhos ou o marido. Acompanhar é fácil, agora o aceitar é uma coisa crescente, que vem, a gente vai, né, aceitando, mas nunca, eu sempre penso, olho para ela e digo, há 3, 4 anos passados nós estávamos conversando, durante 46 anos, 43, e hoje é um ser inanimado, né, ao meu lado, sem vontade própria de executar qualquer tarefa, que ela não... O cérebro dela praticamente apagou, né? Eu acho, nessa minha opinião. Então, como eu disse no início, eu vou aceitar até o fim. A estimativa é que existam em todo o mundo mais de 35 milhões de pessoas com Alzheimer. Só aqui no Brasil são mais de 1 milhão de casos diagnosticados, a maioria em idosos. O Alzheimer é uma doença que não tem cura e vai se agravando com o passar do tempo. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença que ataca o sistema nervoso central, né, o cérebro, e degenerativa porque a gente vai tendo perda neuronal, perda de células do sistema nervoso, e que ela acomete especialmente a memória e a cognição. A memória todos sabem o que é. A pessoa vai ficando esquecida. E a cognição é a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, de cálculo, nossa capacidade de abstração, a nossa capacidade de compreensão de conceitos. O médico confirma que é importante ficar atento para identificar os sintomas da doença. Segundo o Ministério da Saúde, entre os principais indícios estão a falta de memória para acontecimentos recentes, a repetição da mesma pergunta em um curto espaço de tempo, a dificuldade para acompanhar conversas ou desenvolver pensamentos complexos, a dificuldade para encontrar caminhos conhecidos, o aumento da agressividade e o afastamento do convívio social. Apesar de ser incurável, o Alzheimer pode e deve ser tratado. O Alzheimer não tem cura, mas ele tem um tratamento que, além de desacelerar a doença, gerando uma redução do sofrimento, ele também vai fazer com que o paciente tenha potencial de ficar menos dependente, aumentar a independência desse paciente, vai facilitar para o cuidador, porque é uma doença que quase sempre mobiliza toda a família. Então, uma vez que são familiares, cuidadores, muitas vezes 24 horas por dia dando cuidado, se eles conseguirem ter um pouquinho menos de demanda desse paciente, necessidade desse paciente de ficar toda hora cuidando, dando atenção, às vezes acordando no meio da madrugada, isso já vai fazer com que esse cuidador fique menos cansado, que fique menos exausto, que possa ter mais energia para dar suporte a esse paciente com Alzheimer e, com isso, até ter complicações em menor quantidade.